gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E desta feita nós vamos ler capítulo 16, versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 4. Nós estamos caminhando para a conclusão da nossa série nesta carta tão preciosa. Já foram mais de 40 exposições nesta carta. E se você perdeu alguma das exposições, você pode ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist lá com todas as mensagens que foram ministradas na carta aos Coríntios. Estaremos iniciando hoje a exposição do capítulo 16 e domingo que vem, com mais 2 mensagens, nós estaremos concluindo esta série na carta aos Coríntios. Então, palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, 1 a 4. Só lembrando, principalmente para aqueles que estão acompanhando em casa, nós estamos utilizando nesta série a versão King James atualizada. Diz assim a palavra de Deus: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, enviarei com cartas de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe na exposição da sua palavra e na aplicação desta palavra para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Pai querido, mais uma vez estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. E o desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma é que o Senhor fale conosco de uma forma toda especial. Que o Senhor abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que a tua palavra, de fato, encontre guarida no nosso coração e que nós sejamos transformados por ela. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é domingo, dia de culto e de ofertório. Domingo, dia de culto e de ofertório. E à guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos para que a gente possa entender esse texto. Nós estamos entrando no último capítulo da carta aos Coríntios. E como toda carta, no final dela, nós temos aqui Paulo trazendo informações pessoais. Nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo algumas comunicações para aquela igreja, agradecimentos, falando aqui do seu plano de visitar aquela igreja, de estar com aqueles irmãos. Ele recomenda alguns obreiros, ele trata de alguns assuntos que são de ordem prática, organizacional da vida daquela igreja, e ele termina com uma bênção para aqueles irmãos. É o fim da carta, ele está encerrando a carta. Só que, quando nós olhamos para este capítulo,
nós vemos que ele não é pura e simplesmente um capítulo formal, que está retratando o final de uma carta, sobretudo de uma carta apostólica. Ele tem assuntos, temas que são importantes, que são relevantes para a vida da igreja. E principalmente porque ele tem uma ligação muito estreita, sobretudo essa primeira parte aqui, este primeiro parágrafo do capítulo que nós acabamos de ler, com o capítulo 15. Você sabe que os livros da Bíblia, quando foram escritos originalmente, eles não tinham a divisão de capítulos e versículos. Então, quando essa carta foi lida diante da igreja de Corinto e nos primeiros séculos, essa carta não tinha a divisão de capítulos e versículos que nós temos hoje. Era uma carta direta, uma carta só. Então, muitas vezes, por causa dessa divisão de capítulos e versículos, nós não paramos para ver qual é o link, qual é a relação de um capítulo com o outro. Nós achamos que o capítulo 16, por exemplo, não tem nada a ver com o capítulo 15 ou vice-versa, e que são assuntos diferentes, temas diferentes, então nós não podemos fazer essa conexão. Mas é claro que há essa conexão e nós vamos estar vendo aqui na introdução do nosso sermão. Então eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, é o último capítulo da carta. Segundo, há uma ligação entre ele e o capítulo 15. E é interessantíssimo percebermos isso aqui. O que é que Paulo tratou no capítulo 15? Paulo tratou no capítulo 15 da doutrina da ressurreição. E no capítulo 15, Paulo estava nas alturas excelsas. Paulo estava falando de ressurreição de mortos. A ressurreição de Cristo, a minha e a sua ressurreição. Ele falou sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Ele está falando de temas extremamente escatológicos. Ele está falando sobre aquele momento apoteótico, onde nós teremos a consumação de todas as coisas e Cristo voltando, como o texto que nós vimos hoje pela manhã, onde ele diz que quando a trombeta soar, ao toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, e todos estaremos indo ao encontro do nosso Senhor. E Paulo termina falando desta vitória sobre a morte, deste momento extraordinário da vinda de Jesus. Termina o capítulo 15, entra o capítulo 16, e logo no início, Paulo vai falar de dinheiro. Paulo vai falar de ofertas. Paulo estava falando de coisas eternas, Paulo estava falando do reino de Deus, dos céus, da vitória sobre a morte. Paulo estava falando de ressurreição e, de repente, ele muda o tom e vai falar sobre a terra, vai falar sobre pessoas que estão sofrendo, passando necessidade, e vai falar sobre dinheiro. Pastor, qual é a relação? A relação é que no capítulo 15, que é o maior capítulo da carta, Paulo estava falando de escatologia e dessa dimensão espiritual, sublime, majestosa, que nós desfrutaremos com a vinda de Jesus. Mas nós não podemos parar e ficar aí. Nós temos uma vida aqui nesta terra, aqui neste mundo, nós temos contas para pagar, nós temos família para cuidar, nós temos uma vida a viver aqui neste mundo. E veja como a Bíblia é extraordinária. Eu dizia para o presbítero Gutenberg aqui antes do culto, como a Bíblia é extraordinária. Só o Espírito
Espírito Santo de Deus para fazer isso aqui. Para nos dar esse equilíbrio nas coisas. Para não irmos nem para um extremo, nem para o outro. Nós nem podemos viver com a cabeça pura e simplesmente no céu, a ponto de esquecer da terra, tampouco nós podemos viver com a cabeça na terra, a ponto de esquecer do céu. É um fato que nós vamos ressuscitar, é fato que nós vamos vencer a morte, é fato que nós vamos reinar com Jesus, é fato que nós vamos viver eternamente no reino de Deus, na presença de Deus, e que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, mas nós ainda estamos aqui. E vivendo aqui, nós estamos sujeitos às intempéries, às dificuldades, às lutas da vida. Quando eu percebi isso aqui, meus irmãos, que Paulo vem do céu à terra, que Paulo estava tratando de um tema tão extraordinário, tão sublime, tão majestoso, e de repente ele se volta para dinheiro, eu louvei a Deus pela revelação da sua palavra. Porque nós temos a tendência, como eu disse, de ir para os extremos. Tem aqueles irmãos que só vivem com a cabeça nesse mundo, só vive para ganhar dinheiro, só vive para as coisas desta vida, só espera em Cristo nas coisas desta vida. Mas tem aqueles outros que só vivem para orar, para ler a Bíblia, para pensar na escatologia, só vive estudando teologia, só vive na aula de teologia e esquece de cuidar da família, de cuidar da casa, de pagar as contas, de arrumar um trabalho, uma lavagem de roupa. É aquela pessoa que só quer viver na igreja de dia e de noite e esquece de viver a vida comum, o dia a dia. E eu sei o que eu estou dizendo aqui. Talvez até está me assistindo agora. Aquele irmão ou aquela irmã que não cuida da sua casa, não cuida da sua família, não arruma um emprego, porque esse mundo passa, pastor. Esse mundo jaz no maligno e eu estou sonhando com o céu. Eu almejo a ressurreição, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Paulo diz, nós podemos pensar na ressurreição, mas tem gente passando necessidade e que precisa da nossa ajuda. Preste atenção aqui, Paulo não poderia dizer assim, espera aí, tem crente passando necessidade na Judeia, passando fome, privações, provações, deixa morrer porque vai ressuscitar. Deixa morrer porque vai encontrar com Jesus. Deixa partir porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, até hoje, meus irmãos, nós vivemos essa tensão na vida da igreja, e eu vou mostrar isso à medida que o sermão caminhar. Nós vivemos essa tensão na igreja entre pregar o evangelho, o reino de Deus, as coisas de Deus e, por exemplo, a ação social, fazer a ação social. A gente tem essa tensão entre os estudiosos e na própria vida da igreja. O que é mais importante? Pregar o evangelho, pregar sobre o céu, sobre o inferno, sobre salvação, perdão de pecados, ou distribuir cesta básica, ou montar uma clínica, ou ajudar um lar do ancião evangélico, por exemplo, fazer ação social. O que é mais importante? Pregar o evangelho ou fazer ação social? O que a Bíblia diz? E aí você tem, ao longo da história da igreja, essa tensão, essa briga na igreja, entre aqueles que vão dizer, não, o importante é fazer ação social. E aí você tem, por exemplo, a teologia da libertação, você tem no contexto evangélico os irmãos aí da missão integral, que vão dizer, por exemplo, eu já ouvi isso em congressos, por exemplo, de missão integral. É muito mais importante abrir uma clínica do que uma igreja num bairro. Por quê? Porque vai fazer ação social, vai cuidar do povo. Então, abrir uma clínica, construir uma escola, fazer um trabalho social é muito mais importante. Aí vem outros teólogos e dizem, não, o mais importante é uma igreja.
Sim, mas os meninos lá estão precisando cuidar dos dentes, tem gente passando fome, o que a gente faz? Nós vamos pregar sobre o céu para eles. E Paulo aqui mostra o equilíbrio, como o pastor Sérgio Lira falou aqui na nossa igreja, quando ele esteve presente há muitos anos atrás. O que é mais importante, pregar o evangelho ou a ação social? E a pergunta do pastor Sérgio Lira é: qual a asa do avião que é mais importante, a da direita ou da esquerda? Qual delas você abriria mão? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a igreja tanto prega o evangelho, tanto aponta para o céu, como ela cuida dos pobres, como ela está fazendo a obra social. Uma coisa está ligada à outra. E é isso que Paulo está colocando aqui de forma muito clara. Ele acabou de falar da ressurreição e vai começar a falar sobre oferta, sobre dinheiro. Segunda coisa que eu quero destacar é que o capítulo 16, ele é uma aplicação do verso 58 do capítulo 15, que Paulo acabou de dizer. Lembra do verso 58? Olha aí na sua Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo disse: por causa de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sobre o céu, sobre a ressurreição, sobre essa obra de Deus na vida de vocês, sejam firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aí ele vai aplicar e ele vai dar um exemplo de como nós podemos ser abundantes na obra do Senhor. Como é que nós vamos ser abundantes na obra do Senhor? Ajudando aqueles irmãos, os nossos irmãos, aqui no caso os santos de Jerusalém, que estão passando necessidade. Nós vamos ajudá-los, nós vamos investir na obra do Senhor, nós vamos estender a nossa mão, nós vamos dar ofertas para essas pessoas, porque nós queremos ser abundantes na obra do Senhor. E nós vamos ver que, fazendo isso no Senhor e para o Senhor, o nosso trabalho não é vão. A outra coisa, para a gente entrar no texto, é que Paulo vai falar aqui de temas extremamente importantes. Por exemplo, o dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana. Ele vai falar sobre ofertas. Ele vai falar sobre prestação de contas. Ele vai falar sobre o princípio, por exemplo, de que nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda. O princípio da proporcionalidade. Ele vai falar de temas relacionados com a vida da igreja neste quesito oferta e dia do Senhor, que são extremamente práticos, importantes e atuais para a nossa vida. Nenhum pastor gosta de falar de dízimo e oferta. Nenhum pastor gosta de falar sobre dinheiro. Mas nós precisamos falar porque está na palavra de Deus. E nós precisamos mostrar para o mundo que quando nós tratamos de dinheiro, quando nós estamos tratando de ofertas, nós não estamos tratando de um assunto do ponto de vista pura e simplesmente secular. Nós estamos tratando de um tema que tem a ver com culto, com adoração, com a maneira como eu chego diante do Senhor. Alguém já disse que a última parte no homem a se converter é o bolso. Agora, quando o coração está convertido, o bolso vai se converter. Como é que você tem noção de que alguém realmente se converteu de verdade e entende o valor e a importância da obra de Deus? Quando aquela pessoa investe na obra de Deus. E não tem exemplo maior de investir na obra de Deus do que quando nós investimos na vida daqueles que estão padecendo necessidade, nossos irmãos na fé. Quando nós abrimos mão de parte dos nossos recursos, dos nossos bens, para ajudar os nossos irmãos na fé. Agora, é claro, quando a igreja fala sobre esse assunto, ela não só está se expondo,
porque neste quesito aqui tem muita gente fazendo coisa errada, tem muita gente que não presta conta, tem muita gente enriquecendo ilicitamente, usando o nome de Deus, usando a igreja de Deus. E aí, quando o mundo vê a igreja, um pastor falando sobre dinheiro, ele já fica com os 2 pés atrás. Ele já fica desconfiado. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu e o tesoureiro da igreja, nós vamos na caixa resolver alguma pendência da conta da nossa igreja, você observa a maneira como aquele pessoal olha para nós. E uma vez nós fomos na Caixa Econômica e nós íamos fazer uma transferência, e como a conta da igreja é uma conta jurídica e conjunta, o pastor tem que assinar e o tesoureiro tem que assinar. E nós chegamos ali para fazer essa transferência na Caixa Econômica, e o caixa, ele estava com uma risadinha no canto da boca, como que nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. E eu disse assim: meu querido, por que você está assim? Ele ficou meio desconfiado. Eu disse: deixa eu lhe dizer como é que é a prática da nossa igreja em relação a dinheiro, a dízimos e ofertas. Na nossa igreja, quando acontece o culto, existem aqueles irmãos que depositam no gasofilácio, aqueles que depositam na conta, mas o pastor, ele não pega no dinheiro da igreja. Depois do culto aqui, vai para a sala da tesouraria, o que entrou na conta vai para a conta da igreja. Os diáconos ali, são 2 diáconos, eles contam 2 ou 3, assinam um documento de quanto entrou em cada domingo, e esse valor é colocado no cofre da igreja ou na conta da igreja. Para que esse valor saia, ele tem um orçamento que foi aprovado pelo conselho da igreja e foi apresentado na assembleia da igreja. Esse valor sai com a assinatura do pastor, que é o presidente da igreja, e do tesoureiro, mas eu não manuseio a conta da igreja. Eu vou na boca do caixa com o tesoureiro da igreja, e ali nós assinamos. Pagamos as contas, depositamos salários, aquilo ali vai para a tesouraria, para ser feito o relatório financeiro, tem um contador que faz o balancete financeiro, aquele balancete financeiro vai para uma comissão de exame de conta que foi eleita pela igreja, que foi escolhida pelo conselho da igreja, essa comissão de exame de conta dá o parecer daquele balancete, aquele balancete volta para o conselho e no final do ano é prestado conta para a igreja de todos os balancetes financeiros da igreja. Eu tenho o meu salário, mas eu não mexo naquilo que é da igreja. Eu não tenho acesso. Eu recebo o meu salário. E aquele homem da Caixa Econômica olhou para mim e para o irmão que estava comigo, e ele ficou admirado, dizendo assim: na igreja de vocês é assim? É. Ele disse: pastor, me perdoe, mas é porque agora há pouco saiu um líder religioso aqui e ele transferiu 25 mil para a conta dele, pessoal. A conta da igreja se mistura com a conta dele, por isso que nós ficamos muitas vezes desconfiados com a questão da religião. Mas parabéns pela forma como a sua igreja trata com finanças, com dinheiro. Isso é para você ver como esse assunto ele é visto lá fora. Porque lá fora é como se todo pastor fosse rico, fosse ladrão, pegasse o dinheiro da igreja, que quando termina o culto o pastor bota tudo no bolso e vai para casa, e não é assim. E isso faz com que muito pastor não pregue sobre esse assunto, não chame atenção sobre esse assunto, com medo de ser exposto, de ser colocado no mesmo balaio dos que estão aí na mídia e que estão enriquecendo às custas do povo de Deus. Mas na igreja presbiteriana existe toda uma forma, um protocolo, uma maneira de agir. E não é por acaso não. A igreja presbiteriana age assim, baseado nos princípios que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. A última coisa, para que a gente entre no texto,
é que esse texto aqui não está falando de dízimo. Se nós formos discutir sobre dízimo, nós temos que ver outros assuntos, outros textos. Mas aqui ele não está falando de dízimo, ele está falando de uma oferta específica de algo que era pontual da igreja do primeiro século, do ministério de Paulo, que era uma oferta, uma coleta em prol dos santos, dos irmãos de Jerusalém que estavam enfrentando dificuldade. Então Paulo, ele vai levantar esta oferta para a igreja de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Então aqui Paulo não está tratando de dízimo, ele está tratando de uma oferta específica. É como que uma campanha que é feita na igreja em prol de irmãos ou de algo que a igreja está querendo realizar. Só que tem princípios para nós aqui extremamente importantes neste quesito de oferta e obra do Senhor. Então olha para o texto e vamos começar lendo o texto e tirando aqui, extraindo lições para a nossa vida e aplicando para a nossa vida. Paulo começa dizendo assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Paulo está aqui levantando uma oferta, uma coleta. Na King James está dizendo aqui povo de Deus. Na versão atualizada, eles colocam lá santos. Quanto à oferta para os santos. E os santos aqui são os santos de Jerusalém. A palavra que aparece na língua original grega é hagios, realmente, que traduzida é santo. E é muito interessante porque quando Paulo usa essa expressão santos, em vários textos das suas cartas, fazendo referência à igreja de Jerusalém, aos irmãos de Jerusalém, ele está mostrando com isso que ele está honrando a igreja de Jerusalém, aqueles primeiros cristãos, aqueles irmãos da igreja mãe, da primeira igreja. Só que essa palavra santo, ela pode sim ser colocada aqui como sinônimo de povo de Deus, como a King James está colocando. Aqueles santos de Jerusalém eram o povo de Deus. Eu não quero entrar aqui e gastar muito tempo nessa questão de santo, mas nós temos dificuldade de chamar alguém de santo, porque nós não entendemos o significado disso na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim, que alguém é santo, a ideia bíblica é que essa pessoa ela foi separada para Deus. Esse é o conceito de santo à luz da Bíblia. O que é um santo? Alguém separado para Deus. Aquela pessoa é consagrada para o Senhor. Santo aqui não significa impecabilidade, perfeição, alguém que não tem mancha. Não é essa a ideia. Infelizmente, por causa da teologia católica, apostólica romana, que coloca algumas pessoas como santas, e a ideia de santas é que essas pessoas eram praticamente pessoas que não pecavam, pessoas que fizeram obras extraordinárias, pessoas que viveram uma vida acima da média, pessoas que você olha para ela e diz assim, eu estou distante dela. Mas santo aqui não tem a ver com isso, santo é separado. É claro que o apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão, ele está falando de santo no sentido de posição. Nós somos santos em Cristo, separados em Cristo. E se nós somos santos, aí Paulo ele vai dizer que nós devemos viver em santidade, à luz daquilo que nós somos. Então, uma coisa é ser santo, outra coisa é viver uma vida de santidade. Por sermos santos, nós vamos viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Só que aqui o termo está sendo usado nesse aspecto elogioso. Paulo está dando honra à igreja de Jerusalém, os santos de Jerusalém, o povo de Deus, aqueles irmãos que pertencem à primeira igreja, à sede da cristandade.
E aí ele diz o seguinte: olha, eu quero falar com vocês sobre a oferta destinada para os santos, para o povo de Deus, que aqui, como nós vemos no restante do texto, são os crentes de Jerusalém. Agora, veja como é que Paulo começa. Aqui na minha versão diz assim: quanto à oferta. E a forma como Paulo começa, na atualizada, vai dizer com relação, ou no que diz respeito, é a mesma forma como ele iniciou o capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, capítulo 12, e que os estudiosos entendem que essa forma, que na língua grega é uma expressãozinha chamada peridi, quanto a, no que diz respeito, os estudiosos entendem que quando Paulo usa essa expressão no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 12 e agora, essa expressão aqui traz para nós a ideia de que Paulo está respondendo uma carta da igreja de Corinto. Porque lá no texto do capítulo 7, e principalmente no capítulo 8 também, Paulo diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, com relação ao que vocês colocaram para mim, eu digo isso, isso e isso. Então, qual é a ideia? É que, naquela visita que o pessoal fez a Paulo, o pessoal aqui da comissão, da casa de Estéfanas e outros irmãos, eles levaram não só uma oferta para Paulo, mas eles levaram uma carta para Paulo, e nessa carta tinha perguntas, questionamentos, algumas dúvidas da igreja. E Paulo foi tratando dúvidas em relação a casamento, dúvidas em relação à prática deles de estarem comendo carne sacrificada a ídolos e por aí vai. Dúvidas com relação aos dons. E aqui, o que o texto dá a ideia para nós é como que existia um questionamento da igreja com relação à oferta que deveria ser levantada para os santos ou para o povo de Deus, para a igreja de Jerusalém. Por isso que Paulo está dizendo assim: quanto à oferta, ou seja, respondendo à pergunta de vocês no que diz respeito à oferta, eu quero dizer para vocês que vocês vão proceder da mesma forma como eu ordenei às igrejas da Galácia. Que oferta era essa? E por que Paulo está fazendo isso? Se você olha, por exemplo, Romanos capítulo 15, se você olha 2 Coríntios 8 e 9, se você olha outros textos, por exemplo, Gálatas 2:10, Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, ele tem um compromisso no seu ministério de levantar ofertas para os pobres, cuidar dos pobres. Lá em Gálatas 2, versículo 10, diz que quando Paulo esteve com Pedro, com Tiago, com os apóstolos, iniciando o seu ministério, eles tomaram a decisão de que Paulo iria para os gentios e Pedro iria para os judeus. E lá em Gálatas 2:10, Paulo diz que os apóstolos iniciais, Pedro, Tiago, a igreja de Jerusalém, recomendou para Paulo que ele não esquecesse dos pobres. Então assim, Paulo, você vai iniciar seu ministério, você vai pregar para os gentios, e nós recomendamos para você que você não esqueça dos pobres. E Paulo diz: eu me esforcei por fazer isso. E aqui no texto, Paulo mais uma vez está falando sobre esse aspecto do seu ministério, que é o cuidado com os pobres. Só que aqui ele está falando dos pobres de Jerusalém, que eram santos, que eram homens de Deus, que era o povo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós já aprendemos algo maravilhoso para a nossa vida. Nem todo crente vai ser rico. Nem todo crente vai viver no fausto, no luxo, de forma nababesca. Nem todo crente vai morar em apartamento de cobertura, vai andar de carro zero. Nem todo crente vai viver esbanjando dinheiro. Veja que o texto está dizendo aqui que esse povo era o povo de Deus,
eram santos, separados em Cristo Jesus, gente crente, gente convertida, e Paulo está levantando uma oferta lá na Acaia, na Macedônia e na Galácia, para ajudar os crentes pobres de Jerusalém, os santos de Jerusalém. Um texto como esse aqui põe por terra a teologia da prosperidade. Um texto como esse aqui cala a boca dos falsos profetas que estão aí nos púlpitos de muitas igrejas no Brasil, que dizem: se você é crente, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, nunca você vai passar necessidade, nunca você vai enfrentar problemas na vida, nunca você vai viver na pobreza, você vai ser rico, próspero, você vai prosperar. E você sabe como é que é os testemunhos. Eu antes vivia endividado, antes eu não tinha nada, mas depois que eu cheguei nessa igreja, e aí hoje eu sou empresário, eu tenho carros, eu tenho fazenda, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Deus abençoa. Existem muitos que Deus tira da miséria, da pobreza, e Deus eleva essa pessoa e coloca em lugares altos. Ela consegue galgar patamares altos na sociedade e enricam mesmo. E é um fato, meus irmãos, que todo crente, por mais simples que ele seja, ele tem uma vida melhor do que o incrédulo. Por quê? Porque o crente, geralmente, ele não gasta com bebida, com fumo, com prostituição. Ele era do mundão, ele vivia gastando o seu dinheiro com tudo que não presta. Quando ele se converte de verdade, ele pode ganhar um salário mínimo, aquele salário vai render, porque ele não gasta mais com estas coisas. Ele vai saber administrar à luz da palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo mostrar para você, à luz do texto, é que santo também passa necessidade. É que crente também precisa de ajuda. Crente também pode depender de oferta de outra pessoa, de cesta básica da igreja. E isso não significa dizer que essa pessoa não tem fé, que essa pessoa é amaldiçoada, que essa pessoa não tem a bênção de Deus, que Deus não está na vida dela. Significa dizer simplesmente que essa pessoa está enfrentando uma circunstância adversa na vida. Eram os santos de Jerusalém. O que aconteceu aqui? Provavelmente o que está acontecendo aqui, e que é revelado por Paulo em vários textos, é que por causa daquela prática lá do capítulo 2, que não é uma ordem, que não é um mandamento, não é uma obrigação da igreja, de você vender tudo que tem para distribuir com os pobres, por causa daquela prática lá do capítulo 2, que você vê lá que os que tinham terras, bens, coisas materiais, eles vendiam, traziam aos pés dos apóstolos, e eles estavam distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mas aquela prática ali, de forma desenfreada, sem planejamento, sem o cuidado devido, e por causa do crescimento estrondoso da igreja de Jerusalém, e do número de viúvas, de pobres, de gente ali, a igreja veio a padecer necessidade. Havia uma escatologia por trás. Eles achavam que Jesus voltaria naqueles dias para aquela geração, e aí eles começaram a abrir mão dos seus bens, abrir mão dos seus recursos, porque afinal de contas Jesus vai voltar logo logo. Só que Jesus não voltou. Passou 1 ano, passou 2, passaram 10 anos, e agora os crentes de Jerusalém estão padecendo necessidade. E Paulo tem que levantar ofertas na Galácia, na Acaia, na Macedônia, para ajudar os crentes pobres da Judéia, aquele povo lá de Jerusalém. Mas o ponto aqui é, crente pode sim passar necessidade. Muitos pastores ficam constrangidos quando vê um membro da igreja, por exemplo, perder o emprego, bateu o carro, perdeu tudo que tem. E aí o crente, ele começa, porque crente é uma bênção, né? Nós somos uma bênção. A gente começa logo a dizer assim,
Deus não está gostando de mim, eu não estou agradando a Deus. O que está acontecendo comigo? A bênção do Senhor não está mais comigo aqui. Esse mês meu salário foi todo embora. O carro bateu o motor e vai ter uma despesa de não sei quanto. E pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo. E é uma desgraça geral na minha vida. Ô meu irmão, você está no mundo. Você vive nas circunstâncias desse mundo. Nós estamos presos a espaço, tempo e circunstâncias adversas. O que acontece com o ímpio acontece conosco. Catástrofes acontecem conosco. Não existe uma incompatibilidade entre essas coisas e nós. Nós também padecemos. Alguns sofrem porque são displicentes, desorganizados, querem viver um padrão de vida que não pode. Não era o caso aqui. O caso aqui era um caso mais profundo. Poderia ser uma má compreensão da escatologia, poderia ser a falta de planejamento na distribuição dos recursos. Mas tem muita gente, irmão, tem muito crente aí que está dizendo que o diabo está furioso na vida dele, mas não é o diabo não, é o cartão de crédito, que ele já deveria ter quebrado há muito tempo. O capeta é o cartão, então quebra o capeta. Não compra se você não pode pagar. Você tem o cartão de crédito, você só pode comprar à medida que você pode pagar. Se você compra além daquilo ali, você sabe que a fatura vai chegar e ela chega, e quando a fatura chega você não pode pagar, não adianta você dizer que é o diabo, meu irmão. Você dizer que Deus não lhe ama. Se você não pode almoçar, se você não pode frequentar determinados ambientes, vai para o mosqueiro da esquina. Mas não vai para o lugar chique se você não pode viver aquele padrão. Se você não pode usar a roupazinha de marca, use uma roupa mais simples, mas viva de acordo com aquilo que Deus tem lhe dado. É claro, também se você ganha bem, meu irmão, não viva como mendigo, não. Porque tem o miserável também, né? Tem o pobre que quer viver como rico, e tem aquele que tem condições, mas é miserável. E está guardando dinheiro no banco, e não vai para um restaurante chique com a mulher. Se você morrer, meu compadre, pode ter certeza que o cara que casar com tua mulher, ele vai para o Camarões com ela, comemorar o seu dinheirinho na conta. Ele vai comprar logo um carro 0 km para dar um passeio com ela no Brasil. E você perdeu, seu besta. Você perdeu. Mas o ponto aqui é, Paulo está levantando uma oferta para a gente simples de Jerusalém, que estava passando necessidade. E aí Paulo está dizendo, quanto à oferta para o povo de Deus, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão fazer como eu ordenei às igrejas da Galácia. Ele tinha começado isso lá na Galácia, aquelas igrejas, aquele grupo de igrejas da primeira viagem missionária, e à medida que ele pregou o evangelho para aquelas igrejas, Icônio, Listra, Derbe, ele também deixou ali para aquelas igrejas essa ideia, ou essa obrigação de que as igrejas da Galácia deveriam ajudar os pobres de Jerusalém. Só abrindo um parênteses aqui para a gente poder ir para o próximo ponto. Não é que as igrejas da Galácia, da Macedônia ou da Acaia, eles tinham por obrigação mandar dinheiro para a igreja sede de Jerusalém. Aqui não é um imposto, aqui não é uma obrigação fixa, aqui não é o fato da igreja de Jerusalém ser a sede, a catedral, a primeira igreja, e aí todas as igrejas têm que mandar dinheiro para ela. Não é esse o ponto aqui. Não havia uma obrigação das igrejas. Agora, sabe o que está por trás aqui? E é por isso que Paulo está usando essa expressão, os santos de Jerusalém, o povo de Deus, a igreja do Senhor de Jerusalém. O ponto aqui, meus irmãos, o princípio que está por trás aqui é o seguinte: as igrejas da Galácia, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Acaia, como é o caso de Corinto, eles estão sendo abençoados espiritualmente por causa da igreja de Jerusalém. Esses santos de Jerusalém. E se eles estão sendo abençoados espiritualmente pela igreja de Jerusalém,
que transmitiu o evangelho para eles, através dos missionários, através dos apóstolos. Eles receberam o evangelho e, a partir deles, o evangelho se espalhou. Então, se as igrejas foram abençoadas espiritualmente, nada melhor do que abençoar agora os pobres de Jerusalém materialmente. Esse é o princípio. É gratidão. E a palavra que Paulo utiliza para a oferta aqui, e que ele utiliza também em 2 Coríntios 8 e 9, é a palavra graça, ou charis, que tem a ver com gratidão. Gratidão. E que ele vai trabalhar esse princípio também na carta aos Gálatas e em outras cartas, dizendo assim: é justo que quando você é abençoado espiritualmente por alguém, que você abençoe essa pessoa materialmente. Então essas igrejas foram abençoadas espiritualmente, e agora, qual o problema deles colocarem a mão no bolso e dizer assim: vamos abençoar a igreja mãe, vamos abençoar financeiramente os irmãos que investiram em nós. É gratidão, é graça, é coração aqui. Mas como é que deveria ser? Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei ou determinei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e o guarde, para que não se façam ofertas quando eu chegar. Aqui Paulo começa a mostrar como deveria ser essa arrecadação das ofertas. A oferta é para a igreja de Jerusalém, para os pobres, que eram santos, que eram homens de Deus, mulheres de Deus. Mas como a igreja de Corinto deveria proceder? Da mesma forma que as igrejas da Galácia. Primeiro, era no primeiro dia da semana, no domingo. Essa expressão, primeiro dia da semana, é usada porque os judeus contavam a semana. E aí eles contavam a semana, e no 7º dia eles paravam, que é o sábado, e o domingo era o primeiro dia da semana. E os cristãos, diferente dos judeus, após a ressurreição de Jesus, eles começam a reunirem-se para adoração ao Senhor no primeiro dia da semana. Você pode ver isso em Atos capítulo 20, versículo 7. Você pode ver isso em Apocalipse 1:10. E tantos textos da Bíblia que mostram que o primeiro dia da semana, o domingo, passou a ser o dia especial para os cristãos. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de Jesus. Então a igreja do Senhor, ela passou a se reunir no primeiro dia da semana, o domingo, porque é o dia da ressurreição. Então Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, no domingo, no dia de culto, no dia de adoração, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e o guarde, para que não se façam coleta quando eu chegar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo qual vai ser o dia do recolhimento dessa oferta. Primeiro dia da semana, dia de culto. Por isso que a mensagem é domingo, dia de culto e de oferta. Segundo, o que o texto coloca para nós e deixa muito claro é que esses irmãos, eles iriam fazer isso em casa, é claro. Eles iriam, naquele primeiro dia da semana, eles iriam fazer um cálculo. Qual foi o lucro que eu tive essa semana? A semana encerrou ontem, está começando uma nova semana hoje. Então ele está dizendo, vocês vão parar, vocês vão fazer a conta. E de acordo com a sua renda, e a palavra aqui, eu estava pesquisando e olhando os estudiosos, a ideia aqui é de acordo com o seu lucro, com aquilo que você ganhou. E alguns discutem aqui da questão do bruto ou do líquido. Pelo texto aqui, a ideia é do que você teve como lucro. Então, aqueles irmãos que na grande maioria eram jornaleiros, ou seja, trabalhavam por uma diária de serviço, eles deveriam chegar no primeiro dia da semana
e fazer o cálculo, olhar as suas posses, olhar a sua renda, ver o lucro que teve e daquele lucro separar uma parte de acordo com aquilo que Deus estava colocando no coração, com a graça que estava no coração. Paulo deixa isso mais claro no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Eles deveriam separar da renda deles uma parte para que não se fizesse esse tipo de levantamento quando Paulo chegasse. O que é que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos muita coisa preciosa aqui, e eu vou ter que resumir, porque senão a gente passa a noite toda. Primeiro, dia de culto é dia de oferta também. Segundo, é preciso que você faça um planejamento, uma avaliação das ofertas que você vai estar consagrando ao Senhor, para a obra do Senhor, no dia do Senhor. Agora, existem princípios aqui que são interessantíssimos. Olha como é que diz o texto. No primeiro dia da semana, cada um de vós. Olha que coisa linda. É o dia de culto, primeiro dia da semana, cada um daqueles irmãos deveriam parar e dizer assim: eu preciso olhar minha renda, eu preciso olhar minhas posses, eu preciso ver o que eu tive como lucro essa semana, e disso aqui eu vou tirar uma parte para a obra do Senhor, para ajudar os pobres lá de Jerusalém. O princípio da pessoalidade na oferta. E, meus irmãos, isso aqui é tão importante, e infelizmente hoje nós estamos esquecendo. Minha mãe é crente hoje, graças a Deus. Mas antes, logo quando eu cheguei na igreja, minha mãe não era crente. Mas minha mãe sempre teve a oferta dela para levar para o culto e a oferta que ela me dava para que eu levasse para o culto. Sem saber, ela estava colocando em prática o princípio do apóstolo Paulo. O que nós deveríamos fazer? Cada um, inclusive cada membro da família, até as crianças, deveriam ter essa bênção, esse privilégio de poder estar contribuindo com a obra do Senhor. Cada um. Então, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, comece a ensinar isso ao seu filho desde criancinha. Comece a mostrar para ele a importância dessa prática, de você levar a sua oferta no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, para aquilo que está sendo designado, que é a obra do Senhor. Paulo diz: cada um de vós. Outra coisa interessante dentro desse princípio é que Paulo não está dizendo assim, os ricos da igreja, os pobres da igreja, a liderança da igreja. Paulo está dizendo, cada um de vós. Porque quando se trata de oferta ou de dízimo, meus irmãos, o que importa não é a quantidade, o que importa é o coração, é a fidelidade, é a graça que está no seu coração. E por isso que o princípio da proporcionalidade é interessante, porque ele está dizendo assim, olhe para a sua renda, e daquilo que você tem como lucro, da sua renda, você vai estar abençoando a obra de Deus. Ele não está mandando você fazer sacrifício, ele não está mandando você vender seu carro, vender sua casa, fazer sacrifício para a igreja. Ele está dizendo, daquilo que Deus está lhe dando e está lhe abençoando, você vai separar uma parte para trazer à casa do Senhor. O rico e o pobre. Aqui na nossa igreja, quando a gente estava fazendo o piso e a gente fez a campanha do cimento, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, não precisa fazer a campanha não, que eu quero dar todo o cimento. Eu disse, não, lhe agradeço muito, mas eu quero dar o privilégio de cada irmão da igreja dar um saco de cimento. Eu não quero que uma pessoa
doe tudo, faça tudo. É bênção? É. Mas você vai tirar o privilégio do outro. Você vai tirar o privilégio do irmãozinho simples, que talvez não pode nem dar um saco de cimento, mas se juntou com 4, 5, e aqueles 5 ali deram um saco de cimento. Fruto da gratidão e do amor de Deus no coração. Agora, se a igreja só olha para o ricão, e o ricão é quem faz tudo, se o ricão, ele chega e ele dá o cimento, ele dá tudo, e os outros? E os irmãos simples? Daí, meus irmãos, abrindo um parênteses, o princípio do dízimo é importantíssimo, sabe por quê? Porque dízimo é 10%. Dízimo é dízimo, não interessa quem deu 100 mil, quem deu R$1. Se é dízimo, é dízimo. Por isso que as igrejas usam o princípio do dízimo, de que nós somos dizimistas. O maior empresário e o irmão simples, a diarista, é o mesmo dízimo, é a mesma quantidade, é 10% daquilo que Deus lhe deu. Agora, Paulo está dizendo, você vai sentar, você vai olhar a sua renda, você vai colocar a parte, para que quando eu for, a coisa já esteja pronta. Sabe por quê? Porque quando se trata de dinheiro, quando se trata de recursos, é preciso haver planejamento. Sabe por que muitas vezes você não contribui com a obra de Deus? Porque você nunca colocou isso como prioridade e você nunca planejou isso dentro das suas finanças. Você faz de forma aleatória. Então imagina se Paulo chegasse lá em Corinto no domingo, irmãos, vamos levantar uma oferta aqui para os pobres de Jerusalém. Aí o irmão não levou o cartão, não levou o dinheiro no bolso, não se preparou naquele mês. Paulo está dizendo, é preciso que haja planejamento. Quando se trata de dinheiro, de recursos, você tem que planejar. Os especialistas em finanças dizem aí que o problema não é a quantidade de dinheiro que nós ganhamos. Você pode ganhar 10, 15, 50, 100 mil. Se você não sabe administrar um salário mínimo, meu irmão, você não vai saber administrar 10. Pode colocar 10 salários na sua mão, você vai estragar do mesmo jeito. Porque falta planejamento. Aqueles irmãos deveriam parar e dizer, eu tenho esse lucro, eu tenho esse dinheiro, eu vou separar tanto para a obra de Deus, eu vou estar investindo na obra de Deus, disso aqui que o Senhor tem me dado. E você tira para a obra de Deus. Eu pergunto, quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você sentou na sua casa, fez os cálculos e disse assim, esse mês eu vou separar isso aqui para a obra de Deus? A gente planeja outras coisas, né? Quando quer comprar um apartamento, quando quer trocar de carro, quando quer fazer investimento. Sabe de tudo. Ele sabe investir na bolsa de valores, ele sabe investir em ações. Ele só não sabe fazer o cálculo do dízimo. Pastor, não sei como é que eu calculo o meu dízimo. É do bruto, é do líquido e tal, mas ele sabe fazer investimento em todas as áreas. Em todas as áreas. Paulo diz, sentem, planejem, executem, para que quando eu chegar aí, a coisa já esteja pronta. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Olha que coisa fantástica na palavra de Deus, meus irmãos. Paulo está dizendo, há uma necessidade. Tem irmãos em Jerusalém que estão padecendo, que estão passando necessidade, e eu fiz um compromisso com o colégio apostólico de que eu iria me preocupar com os pobres, e eu tenho que me preocupar com os pobres primeiro da minha casa, que é outro princípio aqui. Por que Paulo está primeiro investindo nos pobres de Jerusalém? Porque primeiro você cuida dos da sua casa, dos domésticos da fé, do seu lar, da sua casa. Não adianta, meu irmão, você dar seu dinheiro para a igreja e sua família está passando fome. Não adianta você é o cara que toda campanha da igreja, você está lá, é o primeiro para aparecer na foto e doar, mas os seus parentes, quando precisam, você não estende a mão.
Você se passa de bonito na casa de Deus, mas pessoas da sua família ou na sua própria casa estão passando necessidade e você não ajuda. Então, Paulo está dizendo, olha, eu tenho que começar por Jerusalém. E em outros textos da Bíblia, a Bíblia diz assim, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Existe uma crescente na Bíblia. Primeiro, eu cuido dos de casa, eu cuido daqueles que são os domésticos na fé, para depois ajudar lá fora. Ou seja, primeiro você cuida da sua família, depois você ajuda a sua igreja, e depois você ajuda lá fora. Mas tem muito crente que faz, sabe o quê? Não vou ajudar na minha igreja não, eu estou ajudando lá fora. Eu estou mandando, pastor, eu estou mandando meu dízimo e oferta para um missionário lá do outro lado do mundo. Meu irmão, você tem que primeiro ajudar aqueles que estão do seu lado, começando na sua casa, na sua família, na sua comunidade, aonde você está. E aí ele diz, agora, vocês vão fazer isso de forma planejada, sistemática, metódica. Vocês vão no primeiro dia da semana, vão olhar a renda, vão fazer os cálculos, vão separar, e quando esse dinheiro estiver todo levantado aí, a oferta, eu vou chegar aí, quando eu estiver com vocês, nós vamos separar um grupo da igreja, de irmãos, a igreja vai dar uma carta de recomendação, um documento, e nós vamos enviar esses irmãos para Jerusalém com esta oferta. Se for conveniente que eu vá, eu também irei e eles me acompanharão. O que Paulo está fazendo aqui? Irmãos, toda vez que nós lidamos com dinheiro, nós temos que ter transparência. Transparência. Aquele dinheiro não poderia ser levado para Jerusalém por qualquer pessoa. Aquele dinheiro não poderia ser levado para Jerusalém sem carta de recomendação e sem uma documentação necessária. Aquele dinheiro tinha que chegar em Jerusalém da forma como ele saiu de Corinto. E como é que a igreja de Jerusalém ia saber se o dinheiro chegou lá da forma como saiu? Ia saber se primeiro as pessoas que foram escolhidas, e veja que foi a comunidade que escolheu. Então vamos escolher aqui alguns irmãos de confiança, a gente vai colocar esses irmãos aqui como um grupo, uma comissão, que vai pegar todo esse montante, não era pouco dinheiro, veja se eles passaram um tempo levantando a oferta, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro, dinheiro vivo, não tinha Pix, não tinha conta de banco, tinha que levar o dinheiro vivo, moedas para Jerusalém, fazer uma longa viagem lá de Corinto para Jerusalém. Então nós vamos escolher pessoas de confiança, nós vamos fazer uma carta de recomendação, nós vamos colocar aqui os valores, quanto é que foi arrecadado? Tanto. E quando chegar lá em Jerusalém, Pedro, os irmãos, os apóstolos, vão pegar a carta, vão ver o documento, foi arrecadado tanto, assim, assim, o período da campanha foi esse aqui, esses irmãos que estão trazendo não roubaram nada. O dinheiro que saiu de lá chegou aqui. Não é como a verba pública, que sai de Brasília, tanto, e quando chega na ponta, chegou a metade ou menos da metade. Em alguns momentos já começa a roubar em Brasília mesmo. Aqui não. Na casa de Deus não pode ser assim. O que Paulo está ensinando aqui? É preciso haver transparência, cuidado, zelo, quando nós estamos lidando com o dinheiro de órfãos e de viúvas. Irmãos, talvez o maior problema da igreja evangélica brasileira seja porque não coloca em prática isso aqui. As igrejas aí você vai e você não sabe quanto entra, para onde foi, quem está administrando, não tem prestação de conta, não tem nenhum tipo de transparência com os recursos da casa de Deus. Foi feita uma campanha, meu irmão, foi feita uma campanha para comprar um filtro para a igreja. Depois o filtro tem que aparecer e tem que dizer quanto foi arrecadado e quanto foi gasto. E não pode ser qualquer pessoa que se coloca nesta comissão, tem que ser pessoas de confiança. Porque lidar com dinheiro não é simples, não é fácil. Lidar com dinheiro tem que ser homem de Deus, tem que ser homem de confiança,
tem que ser alguém que de fato tem carta de recomendação. Não pode ser um aventureiro. Não pode ser um aventureiro. A gente precisa ter muito cuidado quando nós colocamos na tesouraria, seja da igreja, seja de uma sociedade interna, seja de uma campanha, de uma cantina, quando nós colocamos pessoas sem avaliá-las, sem que elas tenham cartas de recomendação. Paulo disse, olha, nós vamos fazer um grupo, nós vamos nomear aqui alguns homens, vamos dar carta de recomendação e eles vão para Jerusalém. Se for necessário, eu vou com eles. Veja que Paulo coloca aqui, se houver necessidade. Às vezes há necessidade do líder, da presidente do departamento, estar junto com a comissão. Há necessidade. Em outros momentos, não. Se não houver necessidade, eu não vou. Se houver, eles me acompanharão. Mas o ponto de Paulo aqui é preciso que haja transparência. Eu não estou aqui para mostrar as entranhas da igreja, mas eu nasci na igreja evangélica, praticamente. E o que eu sei de relatos de pessoas que já deram trabalho em tesouraria, de pessoas que deram calote na igreja, de pessoas que usam os recursos da igreja para si, não é brincadeira. Por isso que quando o conselho da igreja vai escolher o tesoureiro da igreja, tem que ser em oração, tem que ser com vigilância, tem que ser alguém de extrema confiança. A gente aprende no seminário algumas coisinhas assim interessantes. Por exemplo, cargo de tesouraria é um cargo que, se você vê alguém fazendo questão para estar, já desconfie. É um cargo que a grande maioria das pessoas não querem ter, porque você vai lidar com o dinheiro dos outros. E quando você está lidando com o dinheiro da igreja, é o dinheiro de Deus. Se o meu dinheiro eu tenho que ter o maior cuidado, imagina o dinheiro de Deus. Então você precisa ter muito cuidado quando alguém está fazendo questão para ser tesoureiro, para ser daquele grupo ali. Agora, é uma função nobre, porque ele está lidando com o dinheiro de órfãos, de viúvas, de gente crente, de gente que está pegando do pouco que tem e investindo na obra do Senhor. E aí, quando nós temos um tesoureiro crente, e eu posso testemunhar para os irmãos que o tesoureiro da nossa igreja é crente, é um servo de Deus, que desde quando assumiu essa tesouraria, com todos os problemas, as dificuldades que nós tivemos, nós temos visto o milagre de Deus na tesouraria da nossa igreja. Sabe por quê? Porque nós temos um tesoureiro crente, um tesoureiro que tira do bolso dele, que usa o carro dele, que muitas vezes para botar gasolina no carro eu tenho que insistir, o conselho tem que insistir, porque nem gasolina no carro ele quer colocar, e a gente tem que colocar. Nessa construção aqui, o tesoureiro saía de 4h30 da manhã para ir buscar pedreiro, servente, e voltava para deixar 10h30 da noite, 11 horas, no carro dele, e comprando as coisas para lá, para cá, fazendo a obra de Deus, sem ganhar 1 centavo da igreja, 1 centavo da igreja, de forma voluntária. O nosso irmão que cuida da tesouraria da igreja é assim. Agora, não são todos que são assim. Não são todos. Por isso que a igreja tem que ter vigilância. No conselho da igreja, se chegar algum no conselho da igreja, e já aconteceu isso. Ah, pastor, eu quero ser tesoureiro da igreja. Vai não, meu irmão. Vai não. Porque não é uma coisa simples que a pessoa está desejando. Por que você quer mexer com dinheiro, meu irmão? Por que tem tantas coisas na igreja que você deveria se preocupar e você quer vir logo para a tesouraria da igreja? Para o dinheiro da igreja. Eu concluo essa mensagem só ressaltando aqui os 3 pontos desse texto para a gente pensar. Quando se fala de domingo, dia do Senhor, que é dia de ofertório, nós temos que pensar em 3 coisas principais e uma bônus para nós. Primeiro, quando se trata de oferta, é preciso que nós tenhamos esse princípio da participação. Cada um, da criança ao velho, eu quero participar, eu quero fazer parte disso aqui. É um privilégio, é uma honra. Deus está lhe dando graça para você participar. Segundo, é preciso
planejamento. Planejamento. Planejamento da igreja na administração dos recursos, planejamento da sua parte no que diz respeito a contribuir com a obra. É preciso você planejar, é preciso você olhar o seu orçamento e incluir no seu orçamento o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Planeje isso e coloque em prática. E a terceira coisa, é preciso haver prestação de conta. De 1 centavo que entrou, é preciso haver a prestação de conta. É preciso que a gente crie uma comissão, que essa comissão tenha carta de recomendação, que essa comissão possa gerir esses recursos e que essa comissão possa prestar contas do que ela fez. Mas o bônus que eu disse da aplicação é, nunca esqueça que isso é feito como fruto da gratidão no nosso coração. É o amor a Deus, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus tem nos dado, as bênçãos do Senhor na nossa vida e o amor ao nosso próximo. Quando você coloca a sua mão no bolso para investir na obra de Deus, seja dando o seu dízimo, seja dando a sua oferta, contribuindo com a casa do Senhor, você está provando que você ama a Deus, que você é grato a Deus por aquilo que Ele é e que Ele fez e faz na sua vida, e você está provando que você é grato e que você ama o seu irmão, que precisa da sua contribuição, da sua oferta. A igreja precisa, irmãos. A igreja não vive do governo, a igreja não vive do orçamento dos incrédulos, a igreja vive da fidelidade do povo de Deus. E sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa está na igreja, usufruindo de tudo que a igreja tem, que outros estão pagando por ela, e não estão nem aí. Nem aí. Você está aqui, você está sentado no banco, você está sendo iluminado, você tem um ambiente limpo, você tem toda essa parafernália que está sendo usada, você tem essa transmissão, tudo isso aqui custa dinheiro, não cai do céu. Não vem um anjo deixar aqui. A igreja paga água, paga luz, a igreja paga o pastor, a igreja tem as suas despesas normais do dia a dia, com material de limpeza, com zeladoria. Você acha que isso é pago como? E aí você vem para o culto, adora o Senhor, participa do culto, vai embora e diz assim, não, Deus vai mandar. Não, meu querido, Deus quer usar você. Deus quer usar você para que a obra do Senhor prospere. E esse recurso que é usado na obra de Deus é usado para abençoar vidas. Vidas. Quando nós compramos uma câmera, quando nós compramos um equipamento, quando nós compramos uma cesta básica, quando nós pagamos o salário do missionário, nós estamos investindo em vidas. Em vidas. Hoje pela manhã tinha uma pessoa aqui que visitou a nossa igreja, alcançada pelas redes sociais. Sabe por quê? Porque um dia alguém comprou uma câmera, investiu para comprar uma câmera, paga a internet para que o evangelho chegue àquela pessoa que está lá do outro lado. Lá do outro lado. Mas eu concluo essa mensagem só com uma palavra pastoral para você, e louvado seja Deus pela pregação expositiva, porque a pregação expositiva sequencial, ela ajuda o pastor. Tem uma coisa que tem me preocupado aqui na igreja e eu não posso terminar essa mensagem sem falar. A nossa cesta do amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a partir de hoje, planeje para que no primeiro domingo na Santa Ceia, você traga a sua contribuição para a cesta do amor. Faça um lembretezinho, coloca lá na geladeira, coloca no seu carro, no vidro do carro. Primeiro domingo eu tenho que levar uma contribuição de um alimento não perecível para a cesta do amor. Sabe por quê? A cesta do amor é para ajudar aqueles irmãos que não têm. Pastor, mas e o dízimo e a oferta? A gente faz também, mas nós temos aqui a prática da cesta do amor. E que a cada mês que passa, meus irmãos, é vergonhoso. É vergonhoso. Às vezes nós temos 100 pessoas no culto, e quando você vai olhar a cesta do amor, tem 10, 15 quilos de alimento. E os demais, por que não trouxeram?
Eu não estou dizendo que seja maldade, não, por favor. Eu só estou dizendo que é preciso a gente fazer o que Paulo está dizendo aqui. Planejar. A partir de hoje eu vou planejar. Primeiro domingo tem Ceia do Amor. Eu vou levar 1 quilo de alimento, minha esposa vai levar 1 quilo de alimento. Nós vamos estar usando para abençoar vidas, para a glória do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós saiamos daqui pensando e refletindo e aplicando para a nossa vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Queria convidar o presbítero